Fala pessoal, tudo bom? Marco da comunidade Mitim. Lembrando então, vamos mais a um trade ao vivo, mas eu gostaria de lembrar uma coisa antes, pessoal. Lembram que esses vídeos onde eu vou explicar o trade só vai estar disponível na nossa plataforma, no nosso EAD. Lá na comunidade, normalmente eu posto a imagem do trade, certo? Seja ele no início, no meio ou do fim. E aqui sim, depois que terminado, eu mostro um pouco mais sobre como foi o trade e tudo mais. Mas vamos lá. Lembrando, um trade baseado no áudio USD, baseado diário, no sentimento do diário, tá? Então aqui, o que eu faço? Lembrando, pessoal, eu vejo o sentimento, depois eu venho para o gráfico e analiso se tem um ponto de entrada aqui. Então, isso foi utilizado uma estratégia de stock trade para aqueles que são um pouco mais antigos e até aprenderam comigo, sabe que eu não espero confirmação de vela em stock trade porque existe uma probabilidade em níveis realmente de grande confluência que não exista a confirmação ou demore um tempo até dar o price action, o padrão de candle, a qual vai confirmar o movimento e normalmente após uma confirmação de price action o preço corre, né, ou anda muito mais do que normalmente num top trade. Porém, um top trade ele tem uma assertividade maior, tá? Porque eu pego aquele momento que o mercado entrou, bateu numa zona de confluência e rapidamente retornou, que é o caso desse trade. E a gente também tem, infelizmente, pode ser um rompimento falso, alguma coisa assim. Então, é uma estratégia que eu não recomendo para iniciantes. Agora, é uma estratégia que eu acredito que seja interessante para pessoas já de um nível intermediário, que já conseguem ler o gráfico, já conseguem entender um pouco mais de estrutura. Então, vamos lá, o trade, pessoal. Vocês sabem que eu não fico usando muitos indicadores e tudo mais. Nada contra quem use, simplesmente eu não uso. Aqui nós temos o gráfico, vocês vêm utilizar a nossa EMA de 150, perfeita, tá? Mostrando que aí a tendência, para aqueles que gostam de botar uma linha de tendência de baixa, claramente a gente tem uma linha de tendência de baixa. Eu posso pegar o MetaTrader aqui, caso vocês quiserem, tá? O mercado está aberto, ao vivo. Aqui a gente tem claramente, então, pegando de novo, né? Topos, 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 certo? Fundos, fundos e fundos. Então a gente vem no mercado de tendência de baixa, claro, certo? O mercado encontrou uma área de confluência de fatores muito importante, pessoal, que é essa área aqui. Aqui ele fez um teste, olhem só como ele veio. Ele fez um teste e voltou. Fez outro teste e retornou, certo? E aí o que, que ele fez aqui? Para mim era mais do que indicativo que ele ia respeitar essa zona de confluência, certo? E aí o que, que eu fiz? O mercado veio, pega a nossa canetinha, atualizar o gráfico, ele veio, certo? Fez um padrão de baixa, olhem como fez um padrão de baixa, e aqui eu já faço uma ressalva para aqueles que operam padrão de candle, que eu estava e eu opero também, ficava de olho, pessoal, se rompesse aqui, era uma venda perfeita para ser feita, né? Perfeita para ser feita, porque nós tínhamos um padrão de candle rompendo, estaríamos com essa suporte e resistência, essa linha de suporte, resistência e confluência de outros fatores a nosso favor. Não precisaria aí um stop muito grande, um stopzinho aqui, certamente a gente ia correr e ganhar um grande risco ganho. Não foi isso que aconteceu, por isso que é interessante ficar e esperar o candle fechar para operar price action. O que, que aconteceu? Deu o padrão de candle, o mercado veio, não teve força, pessoal. Aqui eu entrei, vocês podem ver, a flechinha azul indica no MetaTrader onde é que foi, entrei. Stop, pô, stop, o que, que eu tenho? Entenda o que, que eu botei no meu stop, não aonde eu botei, mas o porquê que eu botei. Aqui eu tenho uma zona de confluência que vai defender, eu tenho dois toques praticamente, onde teoricamente me mostra que aqui teve uma entrada de força compradora, aqui também. Então eu, baseado nisso, coloquei o stop abaixo, logo abaixo aí, só dando um arzinho do spread abaixo da mínima, entrei, o alvo vocês podem ver, mas está aqui em cima, por que, que não deu? Pessoal, eu mostrei na imagem, e aqui vale a pena mostrar também, pegar, olhem só isso aqui, certo? O que, que é isso aqui? Isso aqui é uma zona interessante intermediária de suporte e resistência de confluência de fatores. Vejam que, por isso que é interessante vocês entenderem a leitura do gráfico. Aqui teve um padrão de candle, certo? Lembram? O que eu mostrei aqui. Então, se olha onde é que teve
esse candle formando a estrela. Pessoal, foi exatamente na linha de suporte e resistência intermediária, certo? Então, por que que eu vou, certo, não tomar nenhuma atitude se o preço chegar nessa área? Olhem o que ele fez. Ele veio para cá e automaticamente ele retornou, pessoal, certo? Aqui já fechei meu trade, como vocês podem ver, tá? Vou pegar a canetinha, que ela fica fugindo. Fechei o trade porque essa força para mim aqui sinalizava que ia acontecer esse movimento. E aí olhem o que aconteceu hoje, no dia 4, lembrando que o trade foi tomado, ó, 4, 3, 2, entrada no 2, já saída no dia 3. E o que o mercado fez hoje? Sentindo novamente essa zona intermediária de suporte e resistência. Então, mas Marco, como é que ficou a relação risco-ganho? Em primeiro lugar, vocês sabem que eles que me acompanham, a relação risco-ganho para mim ela é dinâmica. Quando eu posso fazer outros vídeos ensinando isso para quem não aprendeu, mas eu vou fazendo a administração da posição. Então a relação risco-ganho para mim ela é dinâmica. Eu não faço e não acredito na relação eu só entro em trades 1 para 10, 1 para 3, 1 para 2, 1 para 1. Não, porque eu tenho questões de administração da posição que uma entrada, tá? Aqui eu entrei e saí totalmente, eu vou dar um exemplo, ó. Eu entrei aqui com o meu risco aqui e o meu alvo era aqui. Tá? Se vocês olharem, a relação risco-ganho era muito maior do que 1 para 2. O que aconteceu? Só que eu tinha essa zona de suporte e resistência com a falência de fatores, aonde me obrigou, certo, a fechar o trade aqui. Eu poderia ter posto num ponto de equilíbrio e ainda estar hoje no trade. Não foi isso que eu fiz, certo? Fechei o trade com um lucro total. Agora, se vocês quiserem fazer a comparação de risco-ganho, esse foi o risco e esse foi o ganho. Então vocês podem ver que ainda a relação de risco-ganho é positiva, certo? Então é isso a dinâmica do mercado, pessoal. Aqui agora está fazendo um candle onde sinaliza uma força vendedora, que a gente já tinha, que eu falei no início desse vídeo, sinalizado uma grande possibilidade. Isso é a leitura básica de um gráfico, certo? Isso com somente isso aqui você consegue realmente ter boas operações. E aqui eu chamo a atenção que isso é gráfico diário. Para aqueles que não estão fazendo day trade, não é preciso fazer day trade, pessoal. Janeiro, fevereiro e março eu mostrei só trades baseados em diários e vocês vão ver, viram a rentabilidade porque eu publiquei meu resultado em janeiro, fevereiro e março. Abril, maio e junho, certo? Então, entenda que você tem que se adequar ao mercado, não é o mercado que se adequa a você. Se você só tem a capacidade de analisar candles diário, perfeito, aqui está mais um exemplo de trade diário. Esqueça, não olhe day trade, porque você só vai aumentar a sua ansiedade e tudo mais. Então, já são quase 8 minutos falando de um trade só, mas eu acabo trazendo aqui as dúvidas que surgem. Então, pessoal, olha só para concluir, tendência de baixa, sentimento do mercado a favor do out, certo? Nessa zona técnica de suporte, resistência e confluência de fatores, certo? Um toque trade, saída na primeira resistência intermediária. Volto a dizer, se eu tivesse colocado simplesmente elevado o meu stop para break-even, o ponto de equilíbrio, hoje eu estaria sem risco nenhum e estaria praticamente, pessoal, com um pouco menos, na verdade, do lucro que eu realizei, esperando aí, quem sabe, um movimento alto. Não foi essa a decisão que eu tomei para o meu trade, não era esse o planejamento. E aqui tá. Então, lembrando, pessoal, fiquem atentos ao nosso EAD, sempre vou colocar coisas novas, eu e a equipe da MTeam. E aqui, então, explicação do trade, uma pequena aula aí de price action e leitura de gráfico. E lembrando, pessoal, mais importante é não fiquem ansiosos por querer operar. Operem aqueles setups os quais têm maior probabilidade de sucesso. Tá bom? Um abraço e tchau, tchau.